Irmãos e irmãs, então com essa Santa Missa, estamos encerrando essa 9ª semana de adoração. E diante da palavra que o Senhor nos dá, e eu quero agora, a partir dessa palavra, mostrar toda a confirmação daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que Deus suscitou e vem suscitado para nós, em nossa comunidade, e também relacionado com o próprio tema dessa semana de adoração e também aquilo que Deus deseja para nós daqui para frente. Essas respostas, meus irmãos, estão na palavra hoje, sempre estão, mas eu quero agora destacar, para vocês perceberem, vocês vão acompanhando também no texto, e a gente vai olhando a resposta que Deus vai dando e confirmando aquilo que Ele está suscitando no nosso coração, em nossa comunidade. Como caminho para aquilo que devemos agora observar. Então, Deus vem em nossa comunidade suscitando muito essa centralidade de Jesus na nossa vida. Já nós rezando pelo rebanhão, Deus já suscitava esse olhar sobre o Cristo. Ele dizia, olha, o tema era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo o rebanhão foi em cima disso. Rezando para essa semana também de adoração, o Senhor, Ele reafirmou essa passagem. Aí então Ele nos dá essa passagem da videira, onde isso fica claríssimo. Ele diz assim, não vou ler todo o texto, mas só para aquela parte que é essencial. Ele diz assim: eu sou a videira, nós somos os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Ficou claro, gente, isso? Porque é importante, é fundamental a gente entender isso. Deus está confirmando isso. Ok? Ou seja, a nossa vida sem Cristo, se Ele não é o centro, não vai para frente. Não adianta práticas, coisas, correr para cá, para lá, correr para cá, para lá. Não adianta. Jesus já falou para Marta e disse assim, a Marta recebeu Jesus na casa e deixou Jesus sentado lá. Foi limpar a casa. E a Maria foi escutar a palavra. Aí ela foi dizer, olha, Senhor, não te importas que ela fique aí parada. Como assim parada? Parada. Ela estava escutando a palavra do Senhor. E Jesus disse para ela assim, olha, Marta, Marta, tu andas agitada, preocupada com muitas coisas. Isso somos nós, meus irmãos. É a nossa vida essa. Aí Jesus diz, uma só coisa é necessária. Uma. O Cristo. A sua palavra. Amá-lo, adorá-lo, escutar a sua palavra para colocá-la em prática. Isso é o necessário. Essa deveria ser a nossa única preocupação. Claro. Agora, o que nós meditamos nessa semana? Deus suscitou nós meditarmos os pecados capitais e as virtudes necessárias. Então veja o que
Deus vai dizendo, ele diz assim, agora é necessário, o que Jesus diz? Olha, nisso meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos. Então não basta, né, nós olharmos essa semana e esgotarmos, né? O Senhor nos chama agora a levar isso para a nossa vida. Veja o que São João diz aqui, que também é mais claro ainda. Ele diz assim, filhinhos, e aqui esses filhinhos quem são? Somos nós. Não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Então, aqui veja a confirmação, ou seja, Deus nos chama a nós praticarmos as virtudes, nós combatermos o pecado na nossa vida, com ações e de verdade. É preciso, de fato, mudar, né? Deus está nos chamando a realmente agora a não ser, lutar contra a avareza, lutar contra a luxúria, lutar contra a gula, lutar contra isso, mas também começar a praticar a temperança, começar a praticar também, né, o desprendimento, e assim por diante. Na nossa vida pessoal, na nossa comunidade. Então Deus vai confirmando na palavra aquilo que Ele está desejando para nós. Então João vai dizer, olha, quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus. E qual é a palavra que Jesus diz? Aquele que permanecer em mim. Então como é que eu permaneço em Deus? Como é que eu permaneço em Deus? Eu permaneço em Deus guardando os seus mandamentos. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. E além do mais, São João diz, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então aqui está agora a nossa missão daqui para frente, aquilo que Deus está nos suscitando no nosso coração, na sua palavra, para que a gente coloque em prática. Porque, claro, isso não é de um dia para o outro, mas é importante se dar conta que Deus nessa semana de adoração fez a sua parte. Porque nós precisamos ter fé, acreditar. Jesus derrubou a barreira. Todas essas barreiras foram derrubadas. Em nome de Jesus. Agora, o Senhor facilita para nós o caminho para a gente começar a praticar a virtude. A virtude é o bom hábito, aquele que vai agora, nós vamos mudando certas coisas, né? E praticando não mais aquilo que fazíamos, agora nos esforçando por amor a Nosso Senhor, começando a praticar aquilo que é diferente. Agora começa realmente uma construção, né? Deus vai fazendo, quer fazer em nós uma obra nova, de restauração da nossa vida por inteiro. Então ele confirma que a pedra angular é o seu Filho Jesus. A sua palavra, e amá-lo, adorá-lo e escutar a sua palavra é aquilo que é o necessário, é o fundamento de todas as coisas, de toda a nossa missão. Agora, a partir disso, desse amor a Ele, então Deus nos chama agora a gente começar a buscar essa santidade com todo o nosso esforço. E isso que Ele nos chama. Realmente nós falamos, realmente pedimos isso nessa semana, para Deus derrubar aquilo que era pecado na nossa vida. E justamente o tema do rebanhão e também dessa semana de adoração é justamente isso, o Cordeiro que tira o pecado. Então ele tira o pecado. Agora, e nós? Então ele nos dá a graça
nos fortalece para que a gente possa agora então não ficar, como diz São Paulo, como São João diz, não só na palavra e na boca, mas no coração, mas também com ações e de verdade. Começar agora a caminhar de vitória em vitória. Assumir isso, lutar, com todo o nosso, claro, com humildade de coração, mas com perseverança sincera, com a devida prudência, com a devida determinação, com coragem, nesse caminho de santidade que é possível. Então, que Deus nos fortaleça nessa semana, tenha nos fortalecido essa semana. Para que agora a gente comece já hoje, quando chegar em casa, hoje no nosso dia, quem sabe seria teria sido muito bom. Vai pedindo que a gente já tivesse feito um propósito, a partir dessa semana de adoração. O que você realmente se propõe agora diante de Deus? O que você quer oferecer a Deus? O que vamos oferecer a Deus a partir dessa semana, dessa graça que a gente nem tem como imaginar que é tão grande, que foi essa semana de adoração. Mas agora o que é importante, né? O que eu faço com essa graça? Os santos, eles souberam, eles cuidavam para não desperdiçar a graça. São Paulo ele dizia assim: a graça para mim não foi inútil. Então não vamos inutilizar a graça. Nós somos agora mergulhados, lavados profundamente no amor de Jesus. Agora vamos aproveitar essa graça, fortalecidos por essa graça. Então não vamos voltar mais, que nem Bartimeu, fazer que o Bartimeu não fez, ou seja, voltar para a beira do caminho. Não, agora a gente quer seguir Jesus pelo caminho. Seguir Ele com todo o nosso esforço. E se cairmos, claro, vamos confessar e lutar. Então essa agora é a grande chamada que Deus nos faz, irmãos e irmãs, nessa semana, nesse final de semana, no final da semana de adoração. De realmente nós nos atirarmos sem reservas nos braços de Jesus e confiarmos na sua palavra e empenharmos toda a nossa vida, todo o nosso coração nessa direção. Então cada um de nós, e também como comunidade, a nossa comunidade vai brilhar diante de Deus. Essa paróquia vai brilhar cada vez mais através de cada um de nós que começa a buscar sinceramente todo esforço, como diz, em ações de verdade, buscar a santidade. Se a gente, como comunidade, cada um de nós, se comprometer já hoje com mais intensidade, buscar a santidade pessoal, a nossa comunidade vai brilhar diante de Deus. A luz de Deus vai brilhar nesse lugar. E muitas graças vão continuar e muitas graças vão acontecer. E o mal vai ser cada vez mais derrotado em nossa comunidade. Então, eu peço que agora, depois no ofertório, faça a sua oferta, faça a sua oferta pessoal, faça a sua entrega. Vamos realmente assumir esse chamado verdadeiro e profundo de santidade à nossa vida. Como Jesus vem confirmar hoje, na sua palavra. Vamos fazer um momento de silêncio agora, acolher no nosso coração a sua palavra, como Maria, a Virgem Maria sempre fez. Que a sua palavra, a palavra do Senhor, se cumpriu nela de forma profunda e permanente.